Fala aí, galera de Cristo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente está indo para mais um vídeo. Você já leu a Bíblia, certo? Mas o livro de Enoque, talvez você tenha ouvido falar dele, ou talvez só conheça uma referência rápida, como a citação na Epístola de Judas, onde o autor faz a menção direta a uma passagem do livro de Enoque. O curioso é que essa citação é praticamente uma transcrição exata de um trecho dessa obra. Vários outros pensadores e teólogos ao longo da história, como Orígenes de Alexandria e Santo Agostinho, também citam ou comentam sobre esse livro misterioso. Mas o que é o livro de Enoque? E por que, mesmo sendo tão influente na antiguidade, ele acabou praticamente esquecido hoje? No vídeo de hoje vamos explorar esse fascinante livro, passando por cada um de seus sublivros e situando-os historicamente. Então, se você está curioso e quer entender mais sobre esse texto antigo, se acomode aí, relaxa e se prepara para uma jornada que exigirá um pouco de tempo e um pouco de atenção. Então, vamos lá. Antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para sempre saber quando a gente coloca o vídeo aqui no canal. Lembrando que nós temos vídeos toda quarta e todo sábado, tá bom? Antes de mergulharmos no conteúdo do livro de Enoque, é importante esclarecer algo quando falamos sobre o livro de Enoque. Na verdade, estamos falando de uma coleção de textos, não necessariamente só um livro em si. É como costumam ser os profetas, por exemplo, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, ou até mesmo parte do Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico. Mas o livro de Enoque em si é uma coleção de textos. O mais antigo e famoso é comumente chamado de livro de Enoque, ou primeiro Enoque. Mas ele também é conhecido como Enoque Etíope. Além dele, existem outros dois textos. O segundo Enoque, ou o Enoque eslavo, e o terceiro Enoque, ou Enoque hebreu. Porém, apesar dos nomes, esses livros não foram uma sequência e têm características distintas, sem uma relação direta como em trilogias cinematográficas, por exemplo. Então, são três livros completamente distintos e não são uma sucessão do outro. No vídeo de hoje, o foco é no livro O Primeiro Enoque. Não é um único livro, mas sim uma obra extensa, como eu já disse antes. Não é um livro como o livro de Isaías ou Jeremias ou algo parecido, mas é dividido em 5 partes principais: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro dos luminares, o livro dos sonhos e a Epístola de Enoque. E ainda existem 2 apêndices curtos no final. Então, vamos entender um pouco mais sobre sua origem e até mesmo a datação, o que nos vai ajudar a entender o porquê de não estar o livro de Enoque, por exemplo, no cânon. O autor do primeiro Enoque é tradicionalmente atribuído ao próprio Enoque, o patriarca bíblico, pai de Matusalém e bisavô de Noé, mencionado brevemente no livro de Gênesis. Gênesis nos diz: Enoque andou com Deus e depois desapareceu, pois Deus o arrebatou. É essa relação única e misteriosa de Enoque com Deus que serve de pano de fundo para as visões celestiais e infernais descritas no livro. Mas, historicamente, a autoria direta de Enoque é contestada, e o consenso acadêmico aponta para uma composição muito posterior. Então, a gente tem como dizer que o livro de Enoque não é exatamente escrito por Enoque, por mais que a atribuição seja dada a Enoque. O texto do primeiro Enoque parece refletir eventos específicos do período helenístico, quando a Grécia dominava a região da Judéia. Então são eventos muito posteriores àquilo que a gente tem que seria factível relacionado a Enoque. Ele também reflete os eventos de Macabeus, indicando que o autor provavelmente escreveu após esses acontecimentos. Alguns argumentam que o livro poderia ter sido uma profecia, mas os dados históricos sugerem que ele foi escrito por volta do século III a.C. Por isso, por não ter essa atribuição diretamente ligada a Enoque, e por ser um livro datado do século III a.C., Enoque não entra no cânon judaico que a gente tem hoje como Bíblia hebraica, que é o que a gente, como protestante, segue.
Até porque o próprio Enoque não é o autor do livro, o escrito é bem posterior ao que seria factível da datação ali de Gênesis, por exemplo. Agora, falando sobre a preservação desse livro, o que sabemos é que ele foi transmitido ao longo dos séculos, mas de maneira muito particular. Os fragmentos mais antigos conhecidos do primeiro Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto e datam de cerca do século II a.C. até o século I d.C. E esses manuscritos estavam escritos em aramaico. Mas o primeiro Enoque, que conhecemos hoje em sua versão completa, chega até nós principalmente por meio de cópias feitas na Etiópia. Você pode perguntar por que então na Etiópia? Bem, várias comunidades etíopes, incluindo a Igreja Ortodoxa Etíope e a comunidade Beta Israel, consideram o livro de Enoque como um texto sagrado. De fato, ele é parte do cânon da Bíblia Etíope, ao lado de livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todo o arcabouço judaico, até o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse. Embora o livro não tenha se espalhado tanto para o Ocidente, a preservação em etíope fez com que ele permanecesse vivo em certos círculos religiosos. Mas o que o livro de Enoque realmente diz? Bem, esse é o grande mistério. O texto ele é recheado de visões, profecias, jornadas celestiais e até mesmo infernais. Uma das partes mais notáveis é a história dos vigilantes, anjos caídos que descem à terra e, ao interagir com os humanos, corrompem a criação. O livro também aborda temas como o julgamento final e a luta entre o bem e o mal, mas de uma maneira bastante elaborada e detalhada. Além disso, ele apresenta uma visão apocalíptica de um novo mundo, onde a justiça de Deus será finalmente restaurada. O livro de Enoque, especificamente a primeira parte chamada Livro dos Vigilantes ou Livro das Sentinelas, narra a queda dos anjos chamados de vigilantes, que descem à terra e têm filhos com mulheres mortais, gerando gigantes que aterrorizam a humanidade, comendo seres humanos e animais. Além disso, esses anjos ensinam homens várias ciências ocultas, como magia e metalurgia, que intensifica a corrupção humana. Em resposta a essa perversidade, Deus envia anjos como Uriel, Rafael, Miguel, Gabriel e outros, incluindo tem algo específico sobre Metatron, que aí a gente pode entrar em uma outra discussão a respeito, porque muitos relacionam a esse anjo Metatron com Jesus Cristo, mas isso fica para um outro vídeo, Então, esses grandes números de nomes angelicais que a gente até encontra posteriormente no Talmud, por exemplo, muitos deles vêm a partir desse escrito de Enoque. Então, Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel são enviados para intervir na situação, combatendo esses anjos vigilantes e seus descendentes. A intervenção divina culmina no dilúvio, o que purifica a terra, salvo aqueles que estavam na arca de Noé. O próprio Enoque, durante esse período, é levado aos céus por Deus e realiza uma série de visitas guiadas aos reinos destinados aos justos e injustos, antevendo o juízo final. Essas visões oferecem uma visão detalhada do imaginário judaico antigo sobre o que eles pensavam a respeito do que eram os destinos do pós-vidas, com algumas ideias que mais tarde seriam incorporadas à teologia cristã, como o conceito de inferno. O segundo livro de Enoque, conhecido como o Livro das Parábolas, apresenta uma figura que muitos associam a Cristo. O justo eleito, filho do homem, são alguns dos termos usados neste livro. Esta figura lidera a batalha entre o bem e o mal, representada por Deus e seus anjos, contra os anjos caídos como Azazel. Embora essa figura tenha muitos paralelos com a descrição de Jesus do Novo Testamento, o livro também sugere que Enoque é identificado como filho do homem, uma ideia que se expandirá mais tarde, especialmente no conceito de Metatron, uma figura quase divina derivada de Enoque, que é o que muitos julgam ser Jesus Cristo e uma certa misticidade entre alguns cristãos que
trazem todo esse aspecto esotérico judaico e tentam relacionar a isso. Na terceira parte, chamada Livro dos Luminares, o foco se volta para questões astronômicas e a definição do calendário, definindo um calendário solar, que tem grande importância para a definição de ritos religiosos como a celebração da Páscoa, né? Então, diferente do que a gente já tem muito comum ali no judaísmo, que era um calendário lunar baseado nas luas, o livro de Enoque traz esse calendário solar que se aproxima mais do que seria o calendário gregoriano, seria do calendário greco-romano, que é o que a gente tem até mesmo em partes hoje em dia. O livro dos sonhos é a quarta parte e contém duas visões de Enoque sobre o futuro, como uma alegoria que mistura elementos históricos e apocalípticos. A primeira visão prevê o dilúvio, e a segunda detalha uma narrativa histórica que se estende até o juízo final, destacando figuras como Macabeus e, finalmente, uma visão do fim dos tempos com a ressurreição dos mortos e a construção de uma nova Jerusalém. Aqui a gente já consegue ver certa parte da mente judaica de o que seria o fim dos tempos, que é muito repetido também no Novo Testamento, que é abraçado pela teologia cristã, que é a questão da ressurreição dos mortos e a construção da nova Jerusalém. Então a gente tem toda essa parte da mentalidade judaica a partir do livro de Enoque, que também se estende à teologia cristã, que já era o imaginário do povo daquela época. Isso descredibiliza qualquer coisa relacionada à inspiração divina? Claro que não. A gente pode até falar um pouco depois a respeito sobre a inspiração divina, mas a gente já pode deixar bem claro aqui que isso não pode limitar a inspiração divina, porque Deus tem as suas maneiras de falar, tá bom? A obra segue um estilo de literatura apocalíptica comum na época, como também no livro de Daniel e no Apocalipse. Essa literatura apocalíptica é caracterizada por previsões que muitas vezes se revelam como reflexões sobre eventos passados, projetando um futuro idealizado e cheio de esperança, mais do que uma representação de acontecimentos históricos futuros precisos, que é o que vai diferenciar o livro de Enoque do livro de Apocalipse de João. João, ele já descreve um evento futuro histórico como um acontecimento que é preciso em relação ao final de todas as coisas. Então, enquanto o livro de Enoque não tem relação a acontecimentos históricos futuros precisos, João já se atenta um pouco mais por conta da sua visão da ilha de Patmos. Por isso que a gente tem Apocalipse sendo como algo canônico e inspirado por Deus, que é essa visão de um apóstolo. Quando a gente trata de inspiração divina, o texto necessariamente ele precisa ser apostólico. Então, como Enoque não é um texto apostólico, é um texto ali da época helenística, né, no começo da era helenística, começo da era dos Macabeus, então não é de inspiração divina, é o momento de silêncio. O que tudo isso mostra que por mais que Deus esteja em silêncio durante todo esse tempo, quando ele revela as coisas relacionadas ao Apocalipse a João, mostra que além de uma revelação oculta de Deus, sempre no coração daqueles que o serviam. Então Deus revela o que ele quer para o futuro, até mesmo nos corações em momentos de silêncio. A Epístola de Enoque é uma parte final do livro de Enoque, na qual Enoque deixa um testamento e instruções morais para os seus filhos e futuras gerações, abordando a retidão e a paz e a preparação para o iminente juízo final. Ele adverte contra práticas como a idolatria, consumo de sangue, blasfêmia e transgressão das leis divinas, e também condena a opressão dos pobres, especialmente por aqueles ricos e poderosos. Ao mesmo tempo, oferece uma esperança para os oprimidos, prometendo que a justiça prevalecerá e que os injustos serão removidos da terra, dando lugar aos justos que experimentarão cura e luz divina. Esse discurso profético, ele reflete um clamor por justiça e dias melhores, sendo atraente para aqueles que, em tempos de crises,
como sobre o domínio estrangeiro, que era o que vivia o povo judeu, viam na intervenção divina a única saída. Então, o livro de Enoque e outros apocalípticos da época encontrou grande aceitação entre os judeus dominados por potências como os gregos e romanos, que viam a vinda de um exército de anjos sob a liderança do Criador como a solução definitiva para seus problemas. E aí a gente consegue ver também que há no imaginário do judeu daquela época por que a figura do Cristo militar era tão potente no seu imaginário, porque era isso que eles tinham de esperança trazido por esses livros apocalípticos da época dos Macabeus. Então, o povo judeu foi criado com esse imaginário de que seria uma grande guerra, que Deus com seus anjos e com o Messias iria arrasar todos os inimigos, incluindo isso baseando também em algumas profecias do Antigo Testamento. Então a gente consegue perceber o porquê dos judeus acreditarem tanto nisso e terem isso no seu imaginário e acabarem rejeitando Jesus Cristo como um Messias. Porque diferente do que foi apresentado no livro de Enoque e em outros livros apocalípticos, o Messias não veio naquele momento como um grande soldado de guerra que derrotaria todos os inimigos. Que isso ficaria para o futuro, na segunda vinda de Cristo Jesus. A mensagem de Enoque se conecta com temas do cristianismo primitivo, como o juízo iminente, a conversão, a batalha contra os espíritos malignos e a figura do Filho do Homem como Salvador, sendo citado em escritos cristãos antigos, como a Epístola de Judas e Barnabé, por Justino Marte, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, entre outros. A crítica a Enoque surgiu principalmente com Santo Agostinho, que, embora reconhecesse a referência a Enoque na Epístola de Judas, desconfiava de sua autenticidade, especialmente devido aos relatos fantasiosos sobre anjos e mulheres gerando gigantes. Apesar disso, o livro de Enoque ainda é considerado canônico pela Igreja Ortodoxa Etíope e por algumas comunidades judaicas etíopes. Sua exclusão da maioria das Bíblias se deve, em parte, à dúvida sobre a sua autoria, como a gente já discutiu no começo, por não ser o autor o próprio Enoque, e à falta de uma longa tradição dentro do judaísmo. O judaísmo mais tradicional, o judaísmo mais ortodoxo, nunca levou Enoque, esse livro de Enoque, como sendo parte canônica e de inspiração divina. No entanto, as referências ao livro, embora raras após o século IV, continuam sendo preservadas por alguns monges e comunidades específicas, como é o caso da Igreja Ortodoxa Etíope e as comunidades judaicas etíopes. Em resumo, independentemente de o livro de Enoque fazer parte ou não do cânon bíblico, muito das suas doutrinas e imagens, como histórias do anjos caídos, o juízo final, o destino dos justos e injustos, estão presentes na narrativa cristã desde o Novo Testamento. Para compreender o imaginário apocalíptico que influenciou o cristianismo, é essencial conhecer a literatura apocalíptica que a precedeu, especialmente o livro de Enoque. Como destacaram os estudiosos renomados como James Charles Worth e John Collins, a amplitude e a diversidade do conteúdo de Enoque, junto com suas implicações para o estudo do judaísmo antigo, das origens do cristianismo, fazem dele um dos textos judaicos mais importantes do período greco-romano. Portanto, se você tem interesse nesse tema, vale a pena aprofundar seus estudos e conferir também mais vídeos aqui do canal a respeito da história da igreja. Vou deixar aqui embaixo também um link específico do podcast da Igreja Lara, onde a gente fala sobre a formação do cânon das escrituras. São 2 videozinhos, aí em torno de 1 hora, 1h30, 2 horas, cada um falando sobre o cânon das escrituras, tá bom? Esse vídeo serviu como uma introdução a esse assunto e vamos continuar explorando sobre esses livros antigos nos próximos vídeos, né? Explorando sobre Enoque, até porque a gente tem que responder algumas questões como autenticidade,
como relacionar esse pensamento do Novo Testamento como sendo verdadeiro em relação ao Apocalipse, enquanto sendo o de Enoque não sendo inspirado por Deus, portanto falso. Então são coisas e assuntos que aparecem. Tem o assunto de Metatron, tem o assunto relacionado a por que muitos associam a queda dos anjos com a queda de Satanás e toda essa história, né, que vem muito desses livros mais antigos, apocalípticos ali da época do helenístico e da época dos macabeus mesmo. Então, eu espero que tenha sido útil, esse vídeo tenha sido útil para você, entender um pouco mais sobre o que é esse livro de Enoque, tá? E não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar seu like, ativar o sininho e comenta a sua opinião. Vamos fazer um debate saudável a respeito do que seria o livro de Enoque para você, se você já ouviu falar disso ou não, se você conhecia esse livro, a discussão que aparece em relação ali Judas, tá? Então, é isso. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Espero no próximo vídeo, que vai aparecer aqui na tela. Falou e falou!